Olá, seja bem-vindo ao nosso sexto vídeo sobre fisiologia do exercício. Esse vídeo ele fecha a terceira aula, mas não fecha o tópico de fisiologia do exercício. A gente vai ter mais vídeos para a nossa próxima semana. Mas vamos falar sobre o vídeo de hoje. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre fatores que influenciam o desempenho físico e sobre como ocorre a adaptação a uma atividade de contra-resistência. Bom, só para lembrar, a gente já classificou as modalidades esportivas, já viu as vias metabólicas e já entendeu diferentes valências da atividade física. Agora eu preciso entender como que o músculo vai responder a diferentes padrões de treinamento. E na aula de hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre trabalhos de força e o que está acontecendo em relação a essa sobrecarga. Bom, primeiro, para eu adaptar o músculo a qualquer tipo de exercício, eu preciso sobrecarregá-lo, ou seja, aumentar a carga, aumentar a frequência, aumentar o tempo de exercício, para que ele se sinta literalmente insultado e se adapte metabolicamente a esse insulto, para que na próxima sessão de treinamento, nas próximas sessões, isso seja cada vez mais fácil. Sérgio, não entendi, fala de novo. Bom, para eu conseguir ter o resultado de incremento de força, por exemplo, eu preciso estimular o meu músculo para que ele se adapte a esse estímulo e quando ele estiver totalmente adaptado, eu vou mudar o estímulo novamente, aumentando a carga, a intensidade, o número de contrações, diferentes formas, eu vou tirar esse músculo da zona de conforto para que ele continue tentando se adaptar. E quando o músculo tenta se adaptar, a gente tem, por exemplo, incremento de glicogênio, incremento de proteínas contráteis, aumento de vascularização, melhora do controle, a gente tem uma série de adaptações que vão melhorar o desempenho físico. Bom, então, para que o indivíduo, por exemplo, ganhe massa muscular, ele precisa de treinamento adequado, ele precisa de aporte nutricional e ele precisa de descanso. Se eu não der descanso para o meu músculo, não importa se eu tenho um aporte nutricional adequado após um treinamento adequado, porque eu preciso de tempo para que esse músculo se reabilite, se recupere e hipertrofie, aumente, por exemplo, a força. Esse gráfico é um gráfico muito interessante, porque esse gráfico ele é resultado de cargas de treinamento, de trabalho com 6 contrações máximas em 3 séries, 3 vezes por semana. E eles vão resultar em crescimento máximo sem fadiga. Vamos observar o gráfico aqui. Bom, a gente tem aqui o gráfico que me mostra semanas de treinamento, percentual de aumento de força. Então, eu estou falando de um gráfico que vai mostrar o quanto proporcionalmente a força aumenta ao longo das semanas de treinamento. Então, a gente tem aqui no gráfico 10 semanas de treinamento, grupo verde, controle, sem carga de treinamento, e o grupo vermelho, que é o grupo que vai ter o trabalho de resistência, o trabalho de contra-resistência, ou seja, ele vai ter carga, ele vai pegar peso. Tá? Então, o que acontece com esses indivíduos? Depois de alguns dias, já dos primeiros dias, eu já começo a observar um aumento de força, incremento em força. Então, esse aumento de força ele vai crescendo até a 4ª semana praticamente de maneira constante. Ou seja, eu tenho um aumento de praticamente 20% na força após 4 semanas de treinamento. Depois disso, o ângulo de crescimento começa a diminuir até que praticamente se estabiliza. Ou seja, ao longo de 10, 12, 14 semanas, o indivíduo praticamente não ganha nada de força. O incremento em força é muito pequeno. O maior incremento em força acontece no início. Por quê? Ele está destreinado. Se ele não está treinado, significa que ele está longe do seu limite genético de capacidade de ganho de massa muscular. Então, no início, a gente observa um ganho de força significativo, até porque o indivíduo está controlando, aprendendo a controlar aquele grupamento muscular. Lembra? Ele está utilizando todos os neurônios motores para controlar todas as fibras musculares a se contraírem de maneira ordenada. Ele está coordenando cada vez melhor o seu movimento.
Então, uma parte da força ele é ganho somente pela capacidade de executar adequadamente o movimento. E, ao longo das semanas, ele vai ganhando mais massa muscular e isso vai elevando a sua força. Bom, um dos fatores que vai influenciar nesse ganho de força é o tamanho das fibras. Ou seja, depois de semanas de treinamento, a gente observa um aumento da seção transversa de cada uma das fibras, portanto, o músculo hipertrofia. E essa hipertrofia ela não é obtida somente por ganho de proteínas contráteis, como normalmente as pessoas acreditam. A hipertrofia muscular ela é obtida por aumento no número de miofibrilas, ou seja, de proteínas contráteis, de estruturas contráteis, enzimas mitocondriais, componentes do sistema fosfagênio, ou seja, ATP, fosfocreatina, glicogênio e triglicerídeos, ou seja, para ganhar massa muscular eu preciso de lipídios, carboidratos e também de proteínas. A gente não tem como verdadeiro aquele senso comum de que para ganhar massa muscular eu preciso somente de proteína. A gente precisa de proteína, carboidrato, lipídio, porque essa célula hipertrofiada ela precisa de mais membrana plasmática, ela tem mais reservas de glicogênio, ela tem mais enzimas, elas têm mais proteínas contráteis. Mas provavelmente vocês já perceberam que os músculos no seu corpo não hipertrofiam da mesma forma, na mesma velocidade, e existem indivíduos que hipertrofiam com mais facilidade do que outros. Uma explicação para esse processo é o tipo de fibra muscular. Bom, a gente tem didaticamente dois tipos de fibras musculares. A gente pode classificá-los em fibras rápidas ou lentas, também classificadas em fibras tipo 2 e fibras tipo 1. As fibras rápidas, que é a nomenclatura que eu acho mais adequada, até mais fácil para vocês lembrarem, elas têm um diâmetro 2 vezes maior, ou seja, são mais grossas, têm o dobro das enzimas das vias glicogênio, ácido lático e fosfagênio, ou seja, a produção de energia rapidamente é mais eficiente. Ela está mais adaptada a produzir energia rapidamente. Ela tem maior diâmetro. Então, se ela tem maior diâmetro e produz energia rapidamente, ela está mais associada às atividades de força, de explosão muscular. Provas de 100 metros, provas de levantamento de peso, corrida, piques. Né? Já as fibras do tipo lenta têm maior teor de mioglobina e mitocôndrias. Mioglobina é a proteína responsável pelo transporte gasoso dentro do músculo. E mitocôndrias são as estruturas, são as organelas onde ocorre a cadeia respiratória. Então, já deu para perceber que as fibras do tipo lenta elas são mais eficientes na presença de oxigênio, nas produções de energia através da via aeróbica. Então, as vias aeróbicas são mais ativas e elas também estão localizadas em regiões mais vascularizadas. Aí, nesse momento, você já deve estar se perguntando, Sérgio, então, se eu ganho massa muscular rapidamente com facilidade, é porque eu tenho mais fibras rápidas do que lentas. Isso pode ser verdade, provavelmente isso é uma realidade. Se você observar dois indivíduos começam a fazer musculação, treinamento, descanso e nutrição exatamente idêntica. Experiência com aquele exercício também idêntica. E a gente observa um incremento de massa muscular maior em um do que em outro ao longo das semanas, já porque provavelmente esse indivíduo que está ganhando mais massa muscular, ele tem mais fibras do tipo rápido do que o outro indivíduo, uma maior proporção de fibras rápidas do que lentas do que o outro indivíduo. A maneira padrão para a gente definir qual é a proporção de fibras é através da biópsia. Esse examezinho aqui, observem a grossura da agulha, dói, a biópsia dói. Então, não é um exame de rotina, não é um exame que você vai sair fazendo, porque ele é bastante invasivo, ele dói, até porque você precisa retirar um pedaço do tecido para analisar o microscópio e observar os tipos de fibra. Bom, vamos observar aqui a proporção de fibras de alguns atletas. Maratonistas, 82% de fibras do tipo de contração lentas no quadríceps. Nadadores, 74%. Quando a gente pega velocistas e saltadores, 37% de lenta, 63% de rápida. Então isso mostra para a gente que um atleta de alto rendimento, para ele chegar a ser um atleta de alto rendimento, ele precisa ter, dentre outras características, uma proporção de fibras rápidas e lentas adequadas para aquela modalidade que ele pratica.
Um homem mediano ele tem em torno de meio a meio, 55% de rápida, 45% de lenta. Isso eu estou falando da musculatura do quadríceps. Porém, existe diferença não só entre indivíduos, mas no indivíduo. Aqui a gente observa diferentes músculos, né, e diferentes tipos de modalidades desportivas. Então a gente tem aqui as figuras que mostram os músculos, né? Então a gente tem também as provas, gênero masculino e feminino, qual é o músculo e qual é a proporção dos tipos de fibras, né? Então aqui, vamos observar, velocistas, fibras do tipo 1 e fibras do tipo 2. Sérgio, não lembro dessa nomenclatura. Aqui, tipo 1, lenta, tipo 2, rápida. Então, tipo 2 rápido, 76%. Agora, o fundista, 21%, no músculo gastrocênico. Então, aqui o músculo da panturrilha, né? E essa proporção de fibras rápidas e lentas, ela vai variando de acordo com o tipo de músculo. Alguns músculos do nosso corpo têm uma proporção maior de um tipo de fibra do que de outro. Isso ajuda a gente a entender por que alguns músculos no seu corpo hipertrofiam com mais facilidade do que outros. Uma outra coisa que influencia bastante não é somente o tipo de músculo, mas também o sexo. Homens e mulheres têm diferentes hábitos, diferentes valores estéticos sobre grupamentos musculares a serem trabalhados. Se você entrar numa academia, por exemplo, você vai observar muito mais homens no supino, por exemplo, do que mulheres. Muito mais mulheres no leg press do que homens. Então, existe essa diferença cultural, mas pensando em características genéticas, homens e mulheres têm praticamente a mesma proporção de fibras do tipo 1 e do tipo 2, e o que mais vai influenciar é a genética dos seus pais. Então, se hoje você tem uma maior quantidade de fibras rápidas do que lentas, ou o contrário, agradeça ou não aos seus pais, porque você é resultado da genética que eles lhe passaram. Uma outra questão importante, notem que eu não falei que uma fibra é melhor do que a outra. Não, eu simplesmente estou mostrando características de uma fibra em relação a características de outras fibras, né? Ou seja, se você quer ser um corredor de longa duração, um fundista, é interessante que você tenha mais fibras do tipo 1. Se você quer ser um velocista, é mais interessante que você tenha mais fibras do tipo 2. E isso é definido geneticamente. Alguns estudos apontam para que talvez exista uma certa capacidade de modificação, mas isso não está totalmente elucidado, e o que a gente tem como certo por enquanto é que a proporção de fibras musculares que você tem é resultado da genética que você recebeu, agradeça ou não aos seus pais. E uma outra questão é que isso também não inviabiliza a prática de nenhuma modalidade desportiva. Então, se você tem muita fibra do tipo 1, por exemplo, nada impede que você faça musculação para tentar ganhar mais massa muscular. A fibra do tipo 1, ela hipertrofia. Ela só não vai hipertrofiar com tanta eficiência quanto a fibra do tipo 2. Então, se eu pegar, por exemplo, o Frank Caldeira, que é um maratonista, e colocar ele para fazer musculação, ele vai conseguir aumentar o volume de massa muscular dele. Porém, de uma maneira muito menos eficiente do que se ele tivesse uma maior proporção de fibras do tipo 2. Ao longo das próximas aulas, a gente vai entender na semana que vem como que funciona a diferença entre gêneros, quais são os outros fatores que vão influenciar o desempenho físico. Então, a gente já começou a ter um gostinho sobre o que eu preciso pensar, o que eu preciso fazer para influenciar o resultado, para melhorar o desempenho físico meu ou de um atleta que eu esteja acompanhando.